Olá, meu nome é Mariana Araújo e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de TCC, tendo como tema o tratamento conservador para escoliose usando o método Pilates. A minha tutora online foi a Daniela Doni. A escoliose e suas possíveis alterações no sistema musculoesquelético. A escoliose é caracterizada por um desvio tridimensional na coluna vertebral, tendo três dimensões diferentes, sendo ele a extensão, a rotação dos corpos vertebrais e a inclinação lateral. Ao mesmo tempo que a coluna ela faz as vértebras, ela faz uma extensão, ela gera uma rotação e ela inclina. No raio-x do lado, vocês conseguem perceber essa inclinação. Tendo o formato de C, única curva, e o formato de S, dupla curva. O formato de C também é conhecido como curva primária e o formato de S como curva secundária ou compensatória, porque ela vem para compensar a primeira curva. Quando o paciente ele começa a desenvolver uma escoliose, a maioria dos casos vem em formato de C. O corpo ele sempre está querendo resgatar o equilíbrio, né, a homeostase. Então vai gerando essa segunda curva a fim de recuperar esse equilíbrio do corpo. Ela é classificada em idiopática, neuromuscular, congênita e adulta. Porém, cerca de 80 a 90% dos casos são idiopáticas, não tem causa específica, não tem o porquê que o paciente teve essa escoliose. Ela também pode afetar qualquer idade e qualquer sexo, sendo mais comum em meninas na fase de estirão de crescimento. Independente da forma e da fase, do aparecimento do tipo de escoliose, observa-se um desequilíbrio musculoesquelético com deformidades visíveis. A gente consegue perceber essas deformidades na imagem do lado, né? Déficit de consciência postural e dor progressiva a esses indivíduos. Acima de 10 graus são consideradas patológicas. E a gente faz essa medição do grau da escoliose através do ângulo de Kolbe, sendo leve entre 10 graus a 20, moderada de 21 a 40 e severa acima de 40 graus. O método Pilates e seus benefícios. Segundo Joseph Pilates, o benefício do método só depende da execução dos exercícios, com fidelidade aos seus princípios. Assim como outro tipo de método, não é diferente no Pilates, existe princípio que deve ser seguido, independente se for aplicado para reabilitação ou condicionamento físico, tem que seguir. E são 6, né? O primeiro é a centralização. Essa centralização, ela é a ativação da musculatura do core. A gente sempre pede ao paciente para ativar essa musculatura e essa musculatura ela é responsável de sustentar e estabilizar a região pélvica, abdômen e tronco. A concentração, que é na hora que o paciente ele vai ligar totalmente a mente no exercício, né, no movimento que ele estiver fazendo, para ele poder criar uma consciência corporal através disso. O controle, esse controle ele é a regra básica de um bom movimento, ou seja, não compensar. Se eu estou pedindo um movimento, ele vai fazer sem nenhuma compensação, para ele trabalhar exatamente o músculo necessário. A fluidez, essa fluidez é um movimento limpo, fluido, organizado. E a precisão é o paciente entender o que o terapeuta está pedindo e ele ser preciso naquilo, né? Ele não compensar, ele fazer o movimento exatamente como tem que ser feito. E por último, mas não menos importante, que é a respiração. Essa respiração a gente pede ao paciente para fazer sempre uma ins e ex completa, porque dessa forma chega mais oxigênio aos tecidos e o corpo ele trabalha melhor. A prática desse método promove uma flexibilidade global, um alinhamento postural e diminui o desequilíbrio muscular, né? Diminui porque a escoliose ela traz um desequilíbrio muito grande. Na foto do lado, vocês conseguem perceber um paciente com escoliose e um aparelho do Pilates, né? Ou seja, a aplicação do método para a reabilitação. A aplicação do método Pilates no tratamento conservador para escoliose. A intervenção é realizada conforme o grau de desvio de Kolbe, 10 a 20 tratamento com correção postural, com indicação, a gente pedindo esse paciente para adquirir essa consciência postural, né? A gente trabalhando apenas com os movimentos. De 21 a 50, o tratamento é com uma órtese, um colete ortopédico, isso vai depender de cada terapeuta para poder indicar ao paciente associado à fisioterapia, né? E
E a partir de 51 é o tratamento cirúrgico, ele já é indicado para cirurgia. O intuito da terapêutica é interromper a progressão da curvatura, proporcionar um alívio de dor e eventualmente melhorar a curva, evitando assim um processo cirúrgico. O nosso foco, né, a fisioterapia, tem como evitar que esse paciente chegue até uma cirurgia. Então, com a ajuda do colete e através da reabilitação com o método Pilates, a gente tem um objetivo de diminuir essa curva, né, de evitar que ela aumente. É de extrema importância que a conduta terapêutica seja específica, respeitando o tipo de curva, etiologia, idade do paciente, gravidade e os sintomas, respeitando sempre a queixa principal desse paciente. Embaixo a gente consegue ver uma foto de antes e depois. Essas imagens que eu peguei foi no Instagram de uma fisioterapeuta, o nome dela é Ana Paula, ela trabalha com o método para, né, a reabilitação na escoliose. Eu coloquei o link embaixo na foto, se tiver mais curiosidade pode acessar. Aqui a gente vê um antes e depois e não precisa nem de raio-x para a gente ver como que melhorou essa curvatura. A minha justificativa, esse estudo veio para demonstrar o uso do método Pilates como forma de tratamento conservador para escoliose, tendo como objetivo a diminuição de dor, minimizar a curva escoliótica, prevenindo e evitando que ela cresça, né, a progressão, porque ela é extremamente progressiva. O meu objetivo é apresentar a escoliose e suas possíveis alterações no sistema musculoesquelético, demonstrar para vocês o que a escoliose ela traz ao corpo humano, demonstrar também o benefício do método Pilates de uma forma geral, tanto na reabilitação como no condicionamento físico, enfim, o benefício que o Pilates tem, e juntando os dois, que é a aplicação do método Pilates no tratamento conservador para escoliose. A minha metodologia de pesquisa é do tipo de revisão bibliográfica sobre o tratamento conservador para escoliose usando o método Pilates. Os artigos de pesquisa escolhidos são do ano de 2010 a 2019. Os pesquisadores, né, foram no Cielo, no Google Acadêmico. As palavras-chave que eu usei foi o método Pilates, reabilitação e tratamento conservador. O meu critério de inclusão foram artigos científicos sobre o tratamento conservador para escoliose usando o método Pilates, e a pesquisa que aborda o tratamento para escoliose usando o método Pilates. Eu peguei artigo que falava apenas da escoliose e artigo que também falava apenas do Pilates, e peguei artigo que falava no tratamento usando os dois, né, como tema. E o meu critério de exclusão foi artigo que não abrangia outros métodos, foram artigos que abrangia outros métodos de tratamento conservador para escoliose. Às vezes usava o RPG, então eu já ia excluindo. E pesquisa que não destacava em detalhe sobre a escoliose ou o método Pilates. Ao todo foram 13 artigos, 8 artigos eu excluí e selecionei 5. Os artigos que foram excluídos não deixavam em destaque a patologia em questão e não era claro sobre o método Pilates como forma de tratamento conservador para escoliose, pois demonstrava outros modelos de método, fugindo assim do meu verdadeiro objetivo. A pesquisa e o artigo escolhido descreve, os artigos que eu escolhi, né, descreve o que é escoliose, demonstra o método Pilates, seus benefícios e evidenciando o tratamento conservador para escoliose usando o método. Entre os artigos que eu escolhi, eu selecionei 2, que foi estudo de caso, para mostrar os resultados para vocês. Um foi de Araújo, no ano de 2010. Ele teve como objetivo avaliar a eficiência do método Pilates na reeducação de dor crônica associada à escoliose não estrutural. Foram 31 participantes, né? Elas eram universitárias, com idade entre 18 e 25 anos. O resultado foi possível verificar que o programa de exercício mecânico-terapêutico, utilizando o método de Pilates, né, foi eficiente para diminuir a dor nessa jovem, ou seja, então já é uma comprovação que o método ele diminui a dor. E um outro estudo de Moura de 2014 foi avaliar o efeito do método Pilates em curto prazo nas alterações postural, na flexibilidade, na força dos músculos flexores e extensores de tronco em uma paciente portadora de escoliose idiopática.
foi uma menina de 11 anos de idade, tendo como resultado uma melhora no caso clínico. Apesar de curto período de tempo, houve uma melhora postural no alinhamento da cabeça, ombro, escápula, no ângulo de talos, tronco, abdômen e pelve, e ainda melhora na flexibilidade, no fortalecimento dos músculos flexores e extensores do tronco. Então a gente já consegue perceber que o Pilates ele traz um alívio de dor e ainda traz uma correção postural. A minha discussão. A escoliose, ela modifica o estado fisiológico da coluna, desenvolvendo uma alteração postural, pois apresenta um desalinhamento nas vértebras, e qualquer tipo de alteração que aconteça na coluna vertebral, suas funções ficam danificadas. E na reabilitação da escoliose, o método é uma ferramenta eficiente para o fisioterapeuta, pois apresenta benefícios variados quando aplicado de acordo com os seus princípios. Foi o princípios que eu falei para vocês logo atrás. Levando em considerações as alterações musculoesqueléticas provocadas pela escoliose e os benefícios promovidos pelo método Pilates, o qual foi demonstrado no presente estudo, observa-se que o Pilates é um método de tratamento eficiente, pois além de diminuir a dor, consegue evitar e atenuar a curva escoliótica. Em todo o meu TCC, do meu estudo, eu peguei as alterações que a escoliose ela traz e peguei os benefícios do Pilates e eu fiz um quadro para mostrar para vocês. Na primeira coluna tem o efeito da escoliose no corpo, né? O que a escoliose ela traz, né? De alterações posturais, né? E também de consequência. E no segundo quadro tem o benefício do método Pilates. Eu vou ler para vocês. A escoliose, ela traz um déficit de consciência postural, uma deformidade visível, alteração do equilíbrio, alteração no eixo postural, ela traz uma fraqueza em alguns grupos musculares, traz alteração de tônus, ela tem hipotonia do lado convexo e hipertonia do lado da concavidade. Ela tem dor progressiva ao indivíduo, a caixa torácica fica mais estreita, ela traz uma assimetria muscular, afeta qualquer idade, tem a marcha alterada, diminuição da ADM, encurtamento muscular, o paciente tem dificuldade na coordenação motora, tem os desvios vertebrais, que são as rotações, tem a dormência, a queimação, que o paciente queixa e traz uma desordem no sistema musculoesquelético. E do nosso outro quadro tem um benefício do Pilates, né? O Pilates ele traz uma consciência corporal, melhora a postura, melhora o equilíbrio, traz um alinhamento postural, força muscular, relaxa os músculos encurtados ou que estão tensionados, trabalha o equilíbrio do tônus, traz um alívio de dor, trabalha a respiração, traz um controle muscular, não tem contraindicação de idade, trabalha a percepção, aumenta a força, traz um ganho de flexibilidade global, busca uma forma fisiológica do corpo, ele trabalha muito o centro de força, que é a musculatura do core, melhora a circulação sanguínea e previne lesão. Vou dar só um exemplo para vocês. A escoliose, ela tem um déficit de consciência postural. Do outro lado, o Pilates ele trabalha a consciência postural. Então, a gente pode ver se uma eficiência bem bacana. Vale lembrar que o uso do método para a reabilitação só pode ser aplicado por um fisioterapeuta e é dispensável que o mesmo tenha o devido conhecimento do método Pilates e da patologia em questão. O fisioterapeuta ele precisa conhecer o método Pilates e seus princípios e também precisa entender a escoliose e as alterações que ela traz ao corpo humano. É de extrema importância que a conduta terapêutica seja específica, respeitando o tipo de curva, etiologia, idade do paciente e a gravidade do sintoma. A conduta terapêutica ela é individual, ela não pode ser uma conduta coletiva, cada paciente respeitando principalmente a queixa principal desse paciente. Conclusão. Com base nos estudos, conclui-se que o método Pilates tem um efeito positivo em relação ao tratamento para escoliose, pois através dos exercícios realizados, observa-se uma homeostase do corpo humano. Esse estudo demonstra que após a intervenção baseada no método Pilates, ocorreu uma evidente melhora no quadro clínico dos pacientes com escoliose. A carência de estudos sobre o método Pilates para escoliose, sendo necessário maior ênfase em pesquisa na área utilizada a amostras maiores. A gente consegue perceber que o Pilates ele é um método eficiente como tratamento conservador.
Essas são as minhas referências e muito obrigada